Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Federação Espírita Pernambucana. Recebam todos o nosso abraço fraterno. O nosso tema de hoje, como foi dito, é Preciso Nascer de Novo. Isso está em Mateus, no Evangelho de Mateus. E antes que a gente adentre o tema da tarde de hoje, as nossas reflexões, eu convido a vocês a meditarem junto comigo a respeito de uma questão. Nós sabemos que Deus, um dos seus atributos divinos é bom e justo e misericordioso. Isso está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 13, capítulo 1, quando fala justamente que Deus é bom e justo, e que a sua justiça se dá através do amor e da misericórdia. Por que eu venho trazer esse questionamento? Porque quando a gente fala nascer de novo, pode nos vir o questionamento: nascer de novo? Para quê? Por quê? Qual a necessidade de nascermos de novo? E nos foi dito, muitas vezes, fomos educados, de que haveria, após a nossa morte, ou não haveria nada, ou então haveria céu, inferno, purgatório. E que uma vez findada a nossa existência aqui na Terra, nós iríamos para um desses lugares, conforme o nosso procedimento, conforme o nosso comportamento aqui. E eu pergunto, será que uma única existência seria capaz de nos educar moralmente, espiritualmente, desenvolver as nossas habilidades, a nossa inteligência, tudo numa única existência? O que é que vocês acham? É como se a gente pegasse uma criança, colocasse ela na alfabetização, e nesse período da alfabetização, quando ela terminasse, ela já teria que sair com o diploma da universidade. Isso é possível? Não. Então a gente vê que tudo segue um planejamento, segue um passo a passo. E que Deus, sendo justo e bom, porque ele não é justo ou bom, ele é justo e bom ao mesmo tempo. Por quê? Porque às vezes nós podemos, numa decisão, sermos justos, mas não sermos bons. Ou numa outra decisão, sermos bons, mas não sermos justos, porque isso compete à nossa capacidade ainda humana, que é imperfeita. Mas quanto a Deus, que é causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, conforme está no Livro dos Espíritos, na sua primeira questão, então nós entendemos que Deus, dentro dos seus atributos, tudo ele exerce perfeitamente. Por isso que ele é justo e bom. E Jesus, quando aqui esteve, ele nos fala dessa misericórdia com muita beleza naquela parábola do filho pródigo, que eu acredito que a grande maioria que conhece, nós vamos relembrar um pouco. O filho pródigo é justamente o filho, não é, de um homem muito rico que tinha ele e tinha um outro irmão. Mas ele ansiava por viver os prazeres da vida. Ele ansiava por viver a vida à larga. Então ele pede ao pai que lhe dê a sua herança antecipada para que ele fosse viver a sua vida conforme ele queria, dentro da sua perspectiva dos prazeres de uma vida feliz. E o pai, entendendo que era necessário que ele aprendesse pela dor, dá o dinheiro que ele pede, a sua herança, e ele vai para o mundo. E lá, ele de fato vive tudo que ele tem vontade, não é? Ele
vive à larga, com mulheres, com bebida, com festejos, com farra, com amigos, com tudo que ele tem direito. Só que chega um momento que, como tudo na vida, até mesmo, não é, essa necessidade dos prazeres, ela acaba por se tornar insaciável. É como se você começasse a beber a água do mar. Jamais a sua sede será matada. Você vai estar sempre com sede. E chegou um momento que aquilo já não lhe dava mais alegria, os prazeres iniciais, o dinheiro que ele tinha também acabou e ele nada sabia fazer. Começou vivendo, comendo os restos dos animais, dos porcos, da lavagem dos porcos. E ele começa a sentir na pele a dureza da vida. E com isso ele se lembra do pai. E ele pensa: eu vou retornar à casa de meu pai. Não na condição de filho, porque já não tenho mais esse direito, mas na condição de servo. Porque pelo menos lá eu terei a comida e eu terei um teto em que me abrigar. Qual é a surpresa dele? Quando ele chega na casa do pai e que o pai o vê, o pai sai correndo em sua direção e o abraça com todo o amor, com todo o carinho, e manda matar um boi, chama todos os amigos para festejar a volta daquele filho, daquela ovelha que andava desgarrada e que agora retorna, depois de duras lições, aos braços do pai. O outro irmão não entende, mas eu sempre estive aqui e o senhor nunca mandou matar nenhum cabrito por minha causa. Ele disse: filho, mas você não estava perdido. Você já estava aqui no caminho certo ao meu lado. E o seu irmão não. Por isso a razão da minha alegria. Porque depois dele experimentar o mundo e saber que não era nada daquilo do que ele imaginava, ele retorna. E retorna numa outra condição, mais humilde e tendo aprendido as lições de que necessitava. Então, nessa parábola, Jesus traz para nós a nossa condição humana de filhos pródigos, que ainda ansiamos pelo mundo, que ainda valorizamos tanto o material. E que depois, às vezes, com as duras lições da vida, aí muitas vezes só lá adiante, pelo sofrimento, pela dor, pelas perdas, sejam as perdas materiais, sejam as perdas emocionais, as perdas espirituais, aí que nós começamos a agir feito esse filho pródigo. Nós desejamos retornar aos braços do Pai. E ele, com o seu amor, com a sua misericórdia, ele exerce a sua justiça, mas ele nos recebe de braços abertos a cada um de nós. Que conforme também lembramos, Jesus nos fala que se de 100 ovelhas uma se perde, é preferível deixar as 99 e ir atrás daquela que se perdeu. E nós podemos perguntar, assim como o irmão do filho pródigo, mas por quê? Ir atrás daquela que se perdeu e deixar as 99 ali aguardando? Porque tudo o que nos acontece repercute em todos nós. Nós vivemos num planeta de aprendizado, num planeta escola, num planeta de expiações e provas, mas não apenas isso. É um planeta de oportunidades. E nesse planeta de oportunidades no qual nos encontramos, Jesus nos convidou desde a sua vinda e muito antes dele a que fôssemos fraternos, a que nos ajudássemos e que entendêssemos que essas separações que nós às vezes criamos, não é, de posição social, de posição financeira, não é, de escolha religiosa, tudo isso é uma ilusão. Nós estamos todos no mesmo barco e precisamos entender que necessitamos nos dar as mãos, que necessitamos nos ajudar. Porque também, como ele dizia, Deus ajuda as criaturas através das próprias criaturas. E por quê?
para que a gente desenvolva esse sentimento de fraternidade, de amor universal. E não fiquemos restritos, não é, à nossa família, nosso pai, nossa mãe, nossos filhos. Então, quando um sofre, todos em alguma medida também sofremos. Quando um passar fome, todos nós, em alguma medida, também passamos e somos responsáveis por isso. Por isso, há necessidade de desenvolvermos essa fraternidade. E como isso se dá? Conforme Jesus disse, nascendo de novo. E nós voltamos aqui um pouco no tempo e lembramos quando Nicodemos, não é, o chefe dos judeus e do sinédrio, porque naquela época haviam 70 anciãos que eram escolhidos, seja por escolha lá entre eles, pela idade, e também, não é, pelo poder, o prestígio social que eles ocupavam. Então, esses 70 anciãos, eles decidiam, do ponto de vista religioso e político, tudo o que acontecia referente aos judeus. Ele era um fariseu e ele era muito respeitado. E quando ele soube da existência de Jesus, do que ele andava fazendo, ele ficou bastante curioso e sentia dentro dele vibrar algo diferente. Diferentemente de outros seus colegas do sinédrio, ele sentia uma emoção. Algo lhe dizia que aquele homem, que muitos diziam ser apenas mais um profeta ou um charlatão qualquer, que aquele homem tinha algo diferente. E ele desejava ardentemente conhecê-lo, questioná-lo. E ele ficou ali pensando como fazê-lo. Por quê? Porque ele não poderia fazer isso abertamente, porque os seus pares, não é, dentro do sinédrio, lá no templo, iriam censurá-lo, porque muitos não acreditavam que Jesus fosse o Messias. E por que eles não acreditavam? Porque, como foi dito lá nas antigas profecias, eles achavam que o Messias seria um homem que seria rico, que teria prestígio, não é? E que viria com exércitos para poder libertá-los do jugo romano, porque eles odiavam estarem sobre o jugo romano. E, no entanto, Jesus nasce numa pequena aldeia chamada Nazaré, que não tinha nenhuma representatividade diante do mundo, filho de um carpinteiro, de uma dona de casa, muito simples, pobre. Então, eles não conseguiam acreditar que aquele homem, pobre, filho de uma dona de casa, de um carpinteiro, nascido em Nazaré, quem seria ele para se autoproclamar o Messias? Mas Nicodemos pensava muito diferente dos outros. Então ele entra em contato com dos discípulos de Jesus e pede que faça um encontro entre ele e Jesus, mas de uma forma discreta. E esse discípulo de Jesus, Simão Pedro, concede isso e consegue esse encontro na casa de um dos amigos em que Jesus estava. E na calada da noite, Nicodemos sai pelas ruas e chega a essa casa aonde Jesus se encontrava. E ao se ver frente a frente com Jesus, toda aquela emoção que ele já pressentia aflora e ele não consegue nem falar. E Jesus olha para ele com aquele imenso amor, com aquele imenso carinho. Quem nos fala isso é no livro Primícias do Reino, de Divaldo, não é? Pelo espírito Amélia Rodrigues. E ela nos conta da grande emoção que Nicodemos teve ao encontrar Jesus. E Jesus, percebendo toda aquela confusão que ia na mente de Nicodemos, o convida a sentar. E finalmente Nicodemos tem a coragem de lhe falar e diz: Mestre, diante de tudo que tu fazes, só pode vir da parte de Deus. Porque ninguém faz o que tu fazes se não for
se não vem realmente de Deus. E Jesus olha para ele e diz: de fato, é preciso nascer de novo para ver o reino dos céus. E ele: como assim, mestre? Nascer de novo? Como pode eu, um homem velho, retornar ao ventre de minha mãe? Como isso se dá? E Jesus novamente olha para ele e reafirma: em verdade vos digo, se queres ver o reino dos céus, é necessário nascer de novo. Porque o que é da carne, procede da carne, mas o que é do espírito, vem do espírito. Aí ele diz assim para Nicodemos: escutas o vento? Sim, mestre. O vento, você sabe de onde ele vem ou para onde ele vai? Ele disse: não. A mesma coisa é o espírito. Nós não sabemos de onde ele vem e nem para onde ele vai. Por isso que eu te reafirmo: o que é da carne, e o que é do espírito vem do espírito. Aí ele fica confuso. E Jesus, ao perceber a sua confusão, ele diz: tu que és mestre de Israel, tu não entendes, não compreendes isso? Por quê? Aqueles mestres que estudavam a Torá, ele que era o chefe lá da sinagoga, então eles estudavam as tradições antigas e eles acreditavam em ressurreição. Mas a ressurreição que eles entendiam era diferente do que a gente entende como reencarnação. Eles acreditavam que era um privilégio, que isso era para anjos. E o que ele sabia das tradições antigas, como no Egito, que acreditava que, como castigo, aquele que não bem procedesse poderia renascer como um animal, lá na Índia, né, o Krishna trazia já esse entendimento que ele diz em um dos seus livros, o Bhagavad Gita, que nós mudamos, né, como nós mudamos de roupa, corpos gastos mudam de corpos para que o espírito renasça. Então já existia toda essa ideia, mas eles não entendiam como isso se dava. Aí Jesus se vira para ele e diz: se eu te falo das coisas terrenas e tu não entendes, como falar para ti das coisas celestiais? Então, nessa conversa de Jesus com Nicodemos, já fica muito claro que ele trouxe ali o princípio da reencarnação. E com isso também ele nos chama a atenção e chama a atenção para Nicodemos que não há privilégio. Ele era um espírito puro, um espírito crístico, mas não por privilégio, assim como Nicodemos entendia. Ele teve toda a sua jornada espiritual para chegar àquela condição de ser um espírito crístico, de ser Jesus, não é? E por ordem divina vir construir o nosso planetinha e aqui ser o nosso governador, ser o responsável por cada alma que aqui habita do ponto de vista da nossa evolução espiritual. Mas isso por uma conquista e não por um privilégio, algo que Nicodemos não conseguiu aprender. E que Jesus lá na frente, ele vai nos dizer: se me amais, espera, que eu vos mandarei o Consolador prometido, porque nem tudo eu posso dizer, porque vocês não entenderão, mas eu vos enviarei o Consolador prometido. E como nós sabemos, a promessa foi cumprida. Veio para nós através da espiritualidade, os ensinamentos que foram codificados por Kardec e que hoje nós conhecemos pelo Espiritismo. E que nos trouxe justamente a explicação de como e por que há essa necessidade do nascer de novo. E para quê? E Emmanuel nos explica que isso é da lei, faz parte da lei divina, é um impositivo da lei, para que a gente, como espírito, a gente evolua. E nós vamos ver no Livro dos Espíritos, na questão 166, que Kardec pergunta: como a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corporal pode acabar de se depurar? A espiritualidade é bem
clara e bem objetiva, submetendo-se à prova de uma nova existência. Então, aqui ele deixa claro que a gente já vinha aqui conversando, que a gente não tem a condição de uma única existência a gente desenvolver e aprender tudo que a gente precisa para se tornar um espírito puro, para chegarmos à perfeição. E se a gente quer um exemplo, a gente vai na ciência. Para que a gente chegasse ao momento de hoje, né, nos seres humanos que nós somos hoje, com os automatismos biológicos que nós temos, né, o nosso coração bate, a gente respira, tudo isso a gente faz sem nem pensar, não é verdade? Então, quantos milhões de anos foi necessário desde lá do início para que a gente adquirisse esses automatismos biológicos e hoje a gente está aqui, respirando, nosso coração batendo, pensando sem que a gente precise pensar para que isso aconteça. Então, por que com o nosso espírito, que também faz parte da nossa jornada evolutiva, seria diferente? Para que a gente adquira os automatismos do bem, do amor, da caridade, né? Para que a gente desenvolva os germes de virtude com o qual todos nós trazemos, cada um dentro de nós. Então, isso não poderia ser numa única existência. E vamos ver também uma outra questão do Livro dos Espíritos, que pergunta assim: qual o objetivo da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Então, mais uma vez aqui, a espiritualidade reitera essa questão dessa necessidade de estagiarmos na carne para que a gente aprenda, para que a gente se desenvolva como espíritos, não apenas como seres humanos, mas como espíritos. Porque a gente pode até perguntar, e por que a gente só não se desenvolveu no plano espiritual? A gente não foi criado e se desenvolveu como individualidade no plano espiritual. E nos é explicado justamente que há situações, quando a gente está aqui na carne, o que é que acontece? Nós precisamos trabalhar, nós precisamos descansar, nós temos várias necessidades de ordem material, não é isso? Se a gente não trabalha, a gente não come. Se a gente não desenvolve a nossa inteligência, a gente não consegue avançar. Então, são coisas que a gente precisava viver aqui, ter essas necessidades materiais, para que a gente conseguisse desenvolver a nossa inteligência, as diferentes habilidades que cada um tem, desenvolver esse sentimento de fraternidade e cada um dar a sua contribuição. Porque não tenhamos dúvida, cada um de nós tem uma contribuição a dar aqui nessa existência ou em outras que já tivemos e em outras que viremos a ter. Porque às vezes a gente pensa, pode até pensar assim, mas eu sou uma pessoa tão simples, no que eu contribuo? A minha vida, qual é a diferença que ela pode fazer na vida do outro? Não é? Às vezes a gente pensa até assim, pensa que só quem tem missões, né, que só realmente é importante aqueles que têm missões maiores, como um Divaldo, como um Chico Xavier, uma irmã Dulce e tantos outros. E não. Às vezes a nossa maior missão é no nosso lar, aguentando aquele filho, aquela filha, aquele marido, aquela esposa, aquele pai ou aquela mãe difícil. É ali desenvolvendo a nossa paciência, desenvolvendo ali o nosso amor, seja também no nosso trabalho, seja em qualquer momento de nossa vida. E nós vamos trazer aqui um exemplo do qual nós fomos testemunhas. Nós não participamos ativamente, mas fomos testemunhas oculares, como se diz. Eu estava no escritório e estava observando da janela, um dia até de domingo também, e vinha um senhor numa cadeira de rodas. E ele queria atravessar.
aquela avenida, essa avenida aqui, a João de Barros, que é uma avenida, né, super movimentada. E ele estava ali sem saber como fazê-lo. E nisso vinham 2 rapazes caminhando. E quando esses rapazes passam por ele, e ele fala algo, naturalmente eu acho que ele pede ajuda para atravessar as 2 avenidas. E um deles entrega o pacote que trazia para o outro, empurra a cadeira, atravessa a primeira avenida, atravessa a outra e vai com ele até o ponto em que ele agradece, diz que dali ele consegue sozinho e segue. Então, vejam só, eles não se conheciam, ali foi digamos, de certa forma, algo por acaso, mas a gente sabe que o acaso não existe, né? Tudo tem uma razão de ser. Então, esse rapaz fez ou não fez a diferença naquele momento na vida daquela pessoa? Fez, não é? Então, da mesma forma, somos cada um de nós. Nós temos sempre algo a dar, a oferecer aos nossos irmãos de caminhada. Basta que a gente se predisponha a fazê-lo. E não são nos grandes gestos, são nos pequenos gestos do dia a dia, tendo paciência, muitas vezes se calando, muitas vezes dando a vez no trânsito, às vezes dando a vez numa fila quando você vê que alguém está com a criança, ou alguém que está com muito mais pressa do que você e você cede o seu lugar para que aquela pessoa passe. São nesses pequenos gestos do dia a dia que nós fazemos a diferença na vida do outro. Seja um abraço que a gente dá em alguém que está naquele momento passando por uma dificuldade. Seja um prato de comida, a gente não vai resolver o problema da fome daquela pessoa, mas naquele momento, pelo menos, ela não vai sentir fome. É uma coberta, é um sapato. Então, é por isso a necessidade de nós aqui estarmos, vivendo essa existência e muitas outras. E nós vamos ver num texto que se chama Jesus e Reencarnação, que justamente nos fala de como Jesus ele trazia para nós essa ideia do nascer de novo. Esse texto ele se encontra no livro Jesus e Atualidade, de Divaldo Franco, por Joana de Ângeles. É o capítulo 2. E nos fala o seguinte: não fosse Jesus reencarnacionista e toda a sua mensagem seria fragmentária, sem suporte de segurança, por faltar-lhe a justiça na sua mais alta expressão, propiciando ao infrator a oportunidade reeducativa, com consequente crescimento para a liberdade que aspiram. O amor por ele ensinado, se não tivesse como apoio a bênção do renascimento corporal, ensejando recomeço e reparação, teria um caráter de transitória preferência emocional, com a seleção dos eleitos e felizes, em detrimento dos antipáticos e desditosos. Então, como a gente entender, eu pelo menos desde criança eu me perguntava por quê, não é? Eu me via, morava numa casa com tudo direitinho e tantas crianças às vezes na rua sem nada. Pessoas tão belas, né, tão saudáveis, e outras que desde nascença já traziam alguma dificuldade física. Outras que nem bem nasceram, já morreram. Qual o objetivo disso tudo? Dessas desigualdades que nós vemos sociais, dessas desigualdades muitas vezes de caráter, de inteligência, de comportamento. O porquê de, às vezes, que pais tão bons, tão amorosos, às vezes têm filhos tão rebeldes, tão difíceis, que não querem nada com nada, que muitas vezes os maltratam. E vemos também ao contrário, às vezes, pais tão ruins, tão perversos, mas filhos tão bons, tão bondosos, que apesar de tudo, cuidam deles com amor, com paciência, com carinho. Como entendermos tantas desigualdades, tantas diferenças? Daqueles pais que às vezes querem tanto um filho e não conseguem. Daqueles pais que às vezes têm um monte de filhos e não ligam, jogam na rua. Por quê, meus irmãos?
Por que tudo isso? Como entender a justiça divina? Se olharmos por esse ponto fragmentário de uma única existência, de uma única vida, e nos remonta também quando olhamos para o céu, vemos o nosso sistema solar, sabemos que existem outros planetas, para quê? De enfeite? Todos esses mundos foram apenas criados para enfeitar o céu? E Jesus também já nos alertava. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se há muitas moradas na casa de meu pai, para quê e para quem? Se numa única existência, acabou, é finito. Ou então estaríamos presos no inferno, ou então no céu, sem nada fazermos, ou ali no limbo. Nem fomos bons, nem fomos maus. Qual a finalidade? Porque se observarmos a natureza, nós vemos que a natureza está em constante movimento, em constante mudança, em constante transformação. Então, por que conosco seria diferente? Não há razão para isso. Porque nós, como pais imperfeitos, não é? Se nós temos um filho que às vezes é rebelde, que é difícil, mas a cada vez que ele se mostra arrependido, nós fazemos o quê? Lhe estendemos a mão, o recebemos de volta, lhe acariciamos a cabeça. Tá certo, meu filho, você está arrependido, eu lhe dou uma nova oportunidade. Vamos recomeçar, vamos ver o que é possível ser feito. Porque Deus, ser perfeito, faria conosco de uma forma totalmente diferente, nos condenando. Então, se a gente pensa um pouquinho, a gente vê que isso não bate com esse Deus justo, com esse Deus bom, com esse Deus suprema inteligência, causa criadora de todas as coisas. Não é mesmo? E Jesus também nos falava, naquela passagem da mulher adúltera, nos fala justamente do perdão, da misericórdia. Que assim como ele teve com aquela mulher, onde ali estavam todos aqueles homens prontos para exercerem aquela justiça, segundo eles, segundo a nossa justiça humana, que muitas vezes nem é boa e nem é justa. Estavam todos ali e Jesus, muito tranquilamente, ali riscando areia, escrevendo, e para afrontá-lo, pergunta: Senhor, o que devemos fazer com essa mulher adúltera? E já estavam cada um com as suas pedrinhas na mão, né? Para sacudir naquela mulher. Que também ninguém perguntou se ela veio adulterar, ela não adulterou sozinha. Houve um homem, houve alguém que a levou àquela situação. Mas ele ali não estava para ser apedrejado, apenas ela. Porque era o que mandava a lei mosaica. E Jesus ali, no meio daquela agitação, ele simplesmente fala com a sua autoridade moral, de espírito puro, de espírito crístico, e ali ele verbaliza: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecados. Olha, e diante daquela autoridade com que ele fala essa simples frase, aparentemente simples, cada um naquele momento recebe um choque de realidade. E começa cada um a fazer o seu próprio exame de consciência, mesmo a contragosto. E vê tudo o que já haviam feito e ainda faziam. E cada um sai ali de fininho, joga a pedra no chão, ó, e vai embora. E ela olha para Jesus: o que vais fazer comigo? E ele diz: vá e não peques mais. Ou seja, siga seu caminho, se dê uma segunda chance, mas não volte aos mesmos erros do passado.
E é isso que, com a chance dos renascimentos, da reencarnação, como Kardec chamou, cunhou esse termo em 1850, reencarnação, porque voltamos, não é, à carne, uma nova roupa, uma nova vestimenta, mas o espírito ainda é o mesmo. E nós podemos perguntar, mas por que nos esquecemos? Aí nós fazemos uma outra pergunta: para que lembrar? Porque às vezes a gente, né, meio que cai naquela ilusão. Ah, eu fui um príncipe, uma princesa, uma rainha, eu fui isso, fui aquilo. E do ponto de vista moral, quem fomos? Porque se hoje, né, a gente ainda traz as nossas imperfeições, as nossas dificuldades de amor, de perdão, de indulgência para com os nossos semelhantes, imagine antes, como não éramos, não é verdade? Então, ele nos dá a possibilidade de renascermos com essa folha, com essa página em branco, para que a gente recomece a nossa história de uma maneira melhor, de uma maneira diferente. E também do ponto de vista biológico, Leon Denis nos fala que não seria possível a gente trazer toda o nosso acervo de memória. Porque quando a gente aqui renasce no novo corpo, a gente recebe o quê? Um novo cérebro, que é uma página em branco. E que ele não teria como conter essas informações de outras existências. Essas ficam guardadas no espírito. Então, ele nos dá a possibilidade do recomeço. Então, por isso que eu volto a dizer. Às vezes a gente diz assim: ah, mas aqui é um vale de lágrimas, de prantos e ranger de dentes. É não, minha gente. É um vale de oportunidades. A gente não tem noção do que nós estamos fazendo aqui, como é importante. Nós semeamos hoje a nossa próxima existência. Por isso, a necessidade de fazermos a nossa semeadura com cautela, com discernimento, baseada nos ensinamentos do Cristo, justamente para que na nossa próxima existência a gente esteja ainda melhor do que já estamos hoje. E nós vamos lembrar no livro Obras Póstumas de Allan Kardec, ele nos, para que a gente entenda essa questão das vidas sucessivas, ele traz uma história que se chama A Estrada da Vida. Está lá no capítulo 16 do livro Obras Póstumas. E ele nos fala o seguinte: ele nos conta que havia um homem que via à sua frente uma longa estrada. E no início dessa estrada havia uma grande floresta. E ao longo dessa estrada, em intervalos que não eram regulares, haviam muitas outras florestas. E você só entrava, mas não tinha saída. A saída você é que teria que encontrar. E ele, ao entrar nessa primeira floresta, haviam ali muitos espinheiros, muitas pedras, caminhos difíceis, coisas que ele não conhecia e que ele não sabia como lidar. Mas não havia alternativa. Ele tinha que seguir por essa estrada. E ele entra nessa primeira floresta, e com muita dificuldade, depois de muitos arranhões, né, de errar e de voltar e seguir de novo, ele finalmente, depois de algum tempo, ele chega ao final dessa primeira floresta, com muitos arranhões, machucado das pedras, né, com algumas dificuldades, mas já com uma bagagem de experiência. E depois de algum tempo, ele entra na segunda floresta. Mas como já tinha uma certa experiência, ele já passa melhor. Quando ele vê aqueles espinheiros que ele sabe que machuca, ele já evita. E ele vai por um caminho, vê que aquele caminho ali não está tão bom, ele volta, vai por outro. E assim ele vai de floresta em floresta. Numa dessas florestas, ele encontra um lenhador, que quando ele ia seguir por um caminho que não era bom, ele fala para ele: não vá por aí,
Olha, eu vou te dar um roteiro melhor. Vai por aqui, que você vai se machucar menos e vai aprender mais. E ele, obediente, segue, não é, as diretrizes daquele lenhador e chega mais facilmente ao final daquela floresta. E ele vai e passa por todas elas, até que ele chega ao pé de uma montanha, sobe, e lá no cimo havia um homem, um senhor, que o recebe de braços abertos. E quando ele está lá no cimo da montanha, ele olha para aquela imensa estrada. E hoje parece que seria possível, num único passo, ele atravessar todas, diante de todas as experiências, diante de tudo que ele passou. E ele vê lá no início pessoas iniciando, outras indo de uma floresta para outra, e ele vê a beleza daquilo tudo. E aquele senhor se vira para eles: bem, meu irmão, tu aqui chegastes por teu mérito, pelo teu esforço. E agora eu te convido, depois que repousares um pouco, voltares ao início da estrada para ajudar aqueles que estão no início da caminhada. Aí disse: ah, seria ótimo, seria muito bom. Eles, porque não há razão para ficar aqui parado. Daqui a pouco você estaria totalmente entediado, sem finalidade. Ele disse: é verdade. Ele disse: ô senhor, e por que nós não podemos, a gente não pode seguir em linha reta? Ele disse: eu te pergunto, se você tivesse seguido por essa estrada em linha reta e chegado aqui, você teria o conhecimento, você teria a inteligência, as habilidades que você tem hoje? Ele disse: não. Então é por isso. Ele disse: numa das florestas eu encontrei um lenhador que me indicou um caminho melhor e eu obedeci. Ele disse: fizestes muito bem. Agora, já um outro me falou de um abismo, que de 100 pessoas que passavam, 90 caíam e lá ficavam, e nunca mais saíam. Ele disse: isso não é verdade. E esse abismo não existe. O único abismo que existe, meu filho, são dos vícios. São aquelas pessoas que se impõem a si mesmas mergulharem no vício, na preguiça, no ódio, na avareza e em tantas outras questões humanas. E de lá não procuram sair. Diz: olha, vês aqueles que se arrastam ali de uma floresta para outro lado, enquanto outros caminham e se abraçam, eles vejo. Esses são irmãos nossos, meu irmão, muito necessitados da nossa compreensão, da nossa ajuda, do nosso amor. Mas eles também, um dia, irão se levantar e aqui irão chegar. Porque quem seria eu se eu fizesse uma estrada para que uma dos meus filhos, uma das minhas criaturas, um dia caísse e lá ficasse e nunca mais se levantasse? Qual a finalidade de tudo isso? Ele disse: é verdade. Então volta, meu irmão, volta e ajuda todos aqueles que estão no início da caminhada com os teus conselhos, assim como aquele lenhador que você encontrou numa das florestas, era um dos meus enviados, que também, assim como tu, fez essa mesma jornada, essa mesma peregrinação e hoje está lá ajudando outros. Vai, segue e ajuda aqueles que estão necessitados. Então, nós vimos nessa linda história, né, de Kardec traz para nós, é justamente cada floresta daquela representa uma das nossas existências. Aquele lenhador representa Jesus que nos deu o roteiro, que é o Evangelho. E aquele Senhor que está lá no cimo nos aguardando é o nosso Pai Criador. Que ao chegarmos diante dele, assim como um dia Jesus chegou, trabalha numa comunhão indescritível, como diz São Luís em uma das suas mensagens, que esses espíritos crísticos, esses espíritos puros, trabalham numa comunhão indescritível junto ao nosso Pai, junto ao nosso Deus, realizando as obras que ele determina. Porque, como dizia Jesus, o Pai continua a trabalhar
incessantemente. Deus não para. Então, por que nós pararíamos? Por que nós estacionaríamos? Não há razão para isso. Então, por isso que Jesus muito sabiamente nos falava: se queres ver o reino dos céus, é necessário nascer de novo. Porque através desses renascimentos, nós adquirimos e conquistamos toda a evolução espiritual necessária para amanhã sermos espíritos puros. Mas uma vez chegada nessa condição, também não iremos parar. Iremos voltar e ajudar outros irmãos que estão no início da jornada, como ainda é o nosso caso. E nós vamos ver aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos fala no capítulo 11, item 8, que é a lei de amor, que nos fala assim: quando Jesus pronunciou essa palavra amor, fez estremecer os povos e os mártires da cristandade. Inebriados de esperança, desceram aos circos. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra no alfabeto divino. Estai atentos, pois esta palavra ergue a lápide das sepulturas vazias. É a reencarnação, triunfando sobre a morte, revela ao homem deslumbrado seu patrimônio intelectual. Não é mais ao suplício que ela o conduz, mas à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve hoje resgatar o homem da matéria através da reencarnação. E nós vemos aqui também, no capítulo 6 do Cristo Consolador, quando Jesus nos fala de uma forma muito bonita, o Espírito de verdade nos fala assim: trabalhadores, sucai vossa terra, recomeçai no dia seguinte a dura jornada da véspera. O labor de vossas mãos fornece o pão terrestre para vossos corpos, mas vossas almas não estão esquecidas. E eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio de vossos pensamentos. E quando a hora do repouso chegar, quando o fio da vida escapar de vossas mãos, quando seus olhos se fecharem para a luz, minha preciosa semente, nada está perdido no reino do Pai. Então, meus irmãos, vamos refletir e ao invés de às vezes mergulharmos numa culpa que nos enferruja, de mergulharmos, não é, em vícios, de dizermos eu não perdoo, de dizermos, de só apontarmos os erros alheios, de nos demorarmos em teimosias, em tristezas. Vamos ver cada dia como uma oportunidade de fazermos diferente. Se hoje eu sou maledicente, amanhã eu me proponho a não falar mal de ninguém. E se por uma hora, por um dia, por uma manhã eu faço isso, eu estou avançando. Se hoje eu digo, eu não perdoo, mas por outro lado eu digo, eu não perdoo ainda, mas eu vou tentar. Eu me proponho a tentar perdoar. Porque quando a gente não perdoa, não é ao outro que a gente condena, somos a nós próprios. Então não vamos nos perder em culpas. Vamos sim sermos sinceros, fazermos uma análise realmente real de quem somos, enfrentarmos as nossas dificuldades, ainda as nossas imperfeições e lidar com elas de uma forma clara, objetiva, tentando vencê-las aos poucos, porque nós não estamos matriculados aqui na Terra numa escola de santos. Nós estamos matriculados numa escola para aprendermos a sermos seres humanos, a sermos irmãos, a sermos fraternos, porque cada um de nós um dia vai fazer parte da grande família universal, que é esse universo lindo e maravilhoso que o Pai criou para as suas criaturas. Então vamos entender isso.
e nos ajudarmos na medida que já podemos nos ajudar. Se hoje eu não consigo caminhar 100 metros, eu caminho 50. Se agora eu não sou capaz de estender a mão a quem me ofende ainda, pelo menos eu faço uma prece por ela. Se eu não sou capaz de perdoar, pelo menos eu já não alimento aquele desejo de vingança. Entendem? É um passo de cada vez. E nós temos essa existência para isso. Não vamos também ficar dizendo: "Ah, na próxima eu faço isso, eu faço aquilo", não. O momento é hoje, é agora, o tempo urge. Porque senão amanhã seremos nós a lamentar e a chorar a colheita que não fizemos, da semeadura boa que não realizamos. Porque quando a gente está semeando, a gente não está nem aí, né, a gente está só jogando. Então muitas vezes a gente está semeando mal e rindo, achando que o outro é quem está sofrendo, de fato. Mas um momento a colheita chega, e quando ela chega, mesmo com toda a misericórdia, com toda a bondade divina, nós teremos que aprender e teremos que reparar. É a lei de causa e efeito. Então, meus irmãos, a nosso tempo já é chegado. Espero ter trazido para vocês algumas reflexões do porquê estarmos aqui. O porquê do nascer de novo. Por quê e para quê? Para que nós nos tornemos esses espíritos puros, para que possamos trabalhar na obra do Senhor, assim como ele sempre desejou e nos chamou desde o início dos tempos, que fôssemos a sua imagem e semelhança. E para encerrar, vamos trazer uma mensagem que é do livro Parnaso Além Túmulo, psicografado por Chico Xavier por espíritos diversos. Essa mensagem especial é de Castro Alves, que nos diz assim: há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos manda a renascer. Da luz do Cristo nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e de amor. E em meio dos mortos-vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita, em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa foge à luz, foge à grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. O fragmento de estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que eterna, expirando, cai no solo fecundando o chão duro que produz, deixando um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna, o malho pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo o pão, o escopo dos escultores, transformando a pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que, através dos anos, dos algozes dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros, rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. A vida é luz, é esplendor. Deus somente é o amor. O universo é o seu altar. Na terra, às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem. Dentro das trevas mortais, suas rútilas passagens deixam fulgores imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador, é Celine com sua arte, ou o sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar catequizando o selvagem feliz
feliz. É a lição da humildade, de extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Ó bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, que o bem e a luz semeia nas fainas do evoluir. Terá a aventura que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa. Para a frente, caminhai. O amor é a luz que se alcança. Tende fé, tende esperança. Para o infinito, marchai. Para os braços do Senhor, Deus, marchemos todos nós. Muita paz. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.